Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui começando um novo livro, uma nova carta de Paulo, né, o estudo da primeira Tessalonicenses. Então, antes de começar aqui os nossos trabalhos, eu vou pedir para a irmã Elzinha fazer uma oração. Elzinha? Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a sua bênção sobre esse estudo. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, reunidos neste momento, ó Pai. O início, ó Pai, da nova carta, Senhor Deus, de Tessalonicenses, ó Pai. Deus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, que possamos ouvir e entender, Senhor, a Tua palavra, Pai. Toca, Senhor, nas nossas vidas, toca na vida de cada um que está participando, daquele que vai, Senhor Deus, ouvir, Senhor Deus, a gravação. Abençoa, Senhor, os nossos professores, que eles possam, Senhor Deus, trazer para nós o verdadeiro ensino, Pai, sobre essa palavra, Pai. Obrigada pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de ter esse aprendizado da Tua palavra. Senhor, como faz falta aprender a Tua palavra. E falo, Senhor, em experiência, Pai, porque fiquei, ó Pai, um mês sem assistir a escola bíblica. Como faz falta, Senhor. Graças a Deus pela tecnologia, ó Pai, que nós podemos agora ouvir a gravação que está feita, que está salva. Senhor, que possamos realmente aproveitar e conhecer a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é um verdadeiro manual para nossas vidas. Eu oro, Senhor, e te agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém. E aqui é baliza? Amém, obrigado. Obrigado, irmão. Valmir, o seu microfone está aberto. Bom, então, vamos lá, né, gente? Nós vamos hoje iniciar, então, um novo livro, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então, a gente está vendo aqui, na nossa estante, nós estamos vendo aqui a oitava carta, né? A oitava carta aqui na sequência da Bíblia, né? Mas ela não foi, lembra que a gente já conversou, que aqui a sequência das cartas, ela está numa mera ordem de tamanho de conteúdo. Não é a ordem de que foi escrita. Então, a gente já viu bastante isso daqui, né? Domingo passado, a gente fez o nosso estudo bíblico presencial. Cada um de vocês ganhou aí essa estante, né? Vocês estão aí com essa estante, então, para acompanhar tudo, né? Ficou muito bacana aqui o estudo domingo passado. Então, vamos lá. Então, como sempre, a gente contextualiza, né? A gente fala bastante sobre o autor, o local, as datas, as ocasiões, enfim, a gente contextualiza tudo e por último, a gente entra na leitura mesmo para ver o conteúdo. Por quê? Porque aí, a hora que a gente já tem o contexto na nossa mente, a gente já entra na leitura, já interpretando, conhecendo, entendendo melhor, né, o que acontece. Então, nós vamos falar um pouquinho de Paulo, a gente vai falar dos momentos, né, a gente vai falar de Tessalônica, vamos entender como é que era lá e tudo mais, tem bastante coisa para a gente falar aqui. E como sempre eu faço também, a gente vai ler um pouquinho de história. Por quê? Porque para a gente contextualizar, a gente vai ler um pouquinho de história sobre a formação dessa igreja, o que aconteceu naquela época, né? Então, a gente fala de Paulo e das viagens missionárias, e tudo isso daí, que eu chamo de história, ele está nos livros de Atos. Lembra que eu falei para vocês? Atos é um livro que a gente precisa ler sempre para a gente entender bem o momento e a história. Logo que Jesus ressuscitou e o início da formação da igreja se deu ali nesse livro, e é ali que a gente vai entender. Mas nós vamos ler Atos hoje também, tá? Então, vamos então, como a gente sempre fala, a gente fala um pouco de Paulo, porque a gente tem essas 13 cartas de Paulo que estão na Bíblia, naquela sequência que a gente viu na nossa estante, né? E é interessante
a gente falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque essas 13 cartas que estão ali, a gente sabe que 9 são para igrejas e 4 para pessoas. E é interessante, durante as viagens missionárias de Paulo, né, que foram 3, né, e depois dessas 3 viagens missionárias, ele voltou para Jerusalém, foi preso e foi levado para Roma. Né? Quando a gente falar em quarta viagem de Paulo, é quando ele foi levado para Roma. Ele estava lá em Jerusalém, onde ele foi preso, e foi levado para Roma. Bom, então o que acontece? Durante as viagens missionárias, algumas cartas foram escritas. Então a gente tem aqui Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, é assim, a gente viu, aqui a gente vai ler um pouco e relembrar as viagens missionárias de Paulo. Durante a 1ª, a 2ª e a 3ª viagem, essas cartas foram escritas, e a gente vai ver um momento. Notem que tem a 1ª Tessalonicenses aqui nesse grupo, e a gente já vai ver já vai falar sobre isso daqui a pouco. E depois que ele foi preso para Roma, e todas as igrejas lá na 1ª, 2ª e 3ª viagem missionária que ele fez, ele mandou cartas para essas igrejas. Ele recebia informação do que estava acontecendo, as pessoas iam lá até ele, lá em Roma, e aí ele escrevia essas cartas, né? Ou para orientar, ou para corrigir, enfim, ele sempre escrevia essas cartas. Então, quando ele estava lá preso em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Depois, quando ele foi solto, ele ainda escreveu 2 cartas, né? A 1ª Timóteo e a Tito. E aí, depois, Valmir, você acha que está com o microfone aberto. Bom, aí, depois que ele foi preso, foi liberto, ele ainda escreveu essas 2 cartas. E aí, depois ele foi preso novamente, aí foi uma prisão mais dura, ali já foi onde ele morreu, né? Ele foi morto ali nessa 2ª prisão. A 1ª prisão, que ele estava em Roma, era uma prisão mais light, ele estava em casa, ele podia receber visitas. A gente vai notar que quando ele escrevia essas cartas lá nessa prisão em Roma, sempre tinha amigos com ele, enfim, ele tinha essa liberdade. Nessa 2ª prisão, não, já foi uma prisão mais mesmo para a morte dele, onde ele escreveu a última carta dele, que é a 2ª Timóteo, que é famosa por a gente conhecer, que foi ali que ele escreveu, né, que ele já sabia que ia morrer, ele falou, bom, combati o bom combate, fiz o que tinha que fazer, né? Então, fiz a minha parte, vamos chamar assim. Essa carta é famosa por isso, e a gente sabe que é a última carta dele, mas lá na estante, né, a gente vai ver que tem outra disposição. Bom, dito isso, vamos só relembrar quem era Paulo, é muito importante, porque a gente também vai ler um pouco o livro de Atos. Bom, Paulo, só relembrando aqui, né, era uma figura importante, muito importante, né, trouxe muito ensinamento, né, através da vida dele e das cartas, né? Então, foi muito importante. E é em Atos que a gente conhece a vida de Paulo. Né? É em Atos, que é um livro histórico que eu falo, e aí a gente conhece. E através das cartas dele também a gente o conhece, né? Então, ele era o Paulo de Tarso, né? Ele nasceu lá na cidade de Tarso, na Sicília, ele chamava Saulo, depois de convertido ele passou a chamar Paulo. O interessante é que ele era filho de judeus, e ele cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Foi jovem para Jerusalém, se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre e fariseu, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Então, ele era aquele fariseu mesmo, rigoroso com as regrinhas da lei de Moisés. Então, ele era um zeloso pela religião. Aí ele começou a perseguir os cristãos. Ele perseguia, então, por quê? Ele não concordava, estava escrito lá com o que estava sendo falado de Jesus, né? Ele perseguia os cristãos. Até que a gente já conversou bastante, que no capítulo 9 é que a gente
conhece em Atos, no capítulo 9, que a gente viu a conversão dele, né? Bom, e aí, quando ele foi preso em Roma, né? Na segunda vez lá que eu falei que ele morreu, né? Ele foi decapitado. Acho que tem mais um microfone aberto aí. Microfone da queda. Edinha, dá uma olhadinha, por favor. Bom, e aí, depois que ele se converteu, né? Foi no capítulo 9 que ele se converteu. Depois que ele se converteu, aí ele passou a pregar sobre Jesus nas sinagogas, né? E aí, a gente vai ler um pouco. Em Tessalônica também tinha uma sinagoga, a gente vai conversar sobre isso. Paulo pregou lá, mas vamos deixar isso mais para frente. E ele pregava ousadamente, né? Então, ele pregava tanto para os judeus quanto para os gentios. E ele também gerou muita desconfiança, muita inveja, muitos, né, os judeus o questionavam, né? Então, foi uma época muito difícil. Mas a missão dele, que Jesus deu para ele, era levar o evangelho para todos. E aí tem aquela frase que eu gosto de deixar aqui, o versículo, inclusive até a Nath fez esse, né, ela pregou sobre a conversão de Paulo esses dias. Tem um versículo aqui, lá, que está lá em Atos 9, que está escrito assim, ó. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, essa aqui foi uma mensagem muito importante para a gente entender. Bom, agora vamos falar um pouco do local. Como sempre eu trago aqui, a gente já frisou bem a questão de Paulo, lá em Atos, no capítulo 9, aqui tem a conversão dele. O que a gente quer? Eu quero mostrar aqui o mapinha, né? E esse mapinha aqui é muito importante a gente também entender. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá vendo a flechinha, a primeira flechinha amarela indicando onde está Tessalônica, aqui em cima, na Macedônia? Vocês conseguem ver aí? Tá claro? Tô vendo, não. Agora eu tô. Então, Tessalônica está ali em cima, na Macedônia. Vocês estão vendo outra setinha amarela aqui embaixo, em Corinto? Sim. Certo. Então, só para dizer que o Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele estava em Corinto. Depois a gente vai ver em que momento que se deu isso, tá bom? Mas é só para a gente ajudar aqui no mapa. E eu gosto de enfatizar aqui que a gente tem a Macedônia aí do lado esquerdo, que é a Europa hoje. A gente tem a Ásia do lado direito lá, tá vendo? Ali, Turquia, Éfeso, Colossos, né? Então, eu gosto de enfatizar que nas 3 viagens missionárias de Paulo, a primeira viagem dele foi só nessa região aqui da direita, tá? Só na Ásia aqui, ó. A segunda é que ele foi para a Macedônia, ele foi para a Europa, na segunda viagem missionária que ele foi. Então, na terceira viagem, então também ele abrangeu todo esse universo aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, veja bem, só na segunda viagem missionária de Paulo é que ele foi conhecer essa cidade de Tessalônica, tá? Por quê? Porque na primeira viagem missionária foi só do lado direito aqui. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Então tá bom. Sim. Então tá bom. Bom, e aí, o que acontece? A gente vai olhando aqui, é meio difícil de ver essas linhas aqui das viagens missionárias de Paulo, mas é aquilo que eu falei para vocês. Quando, na primeira, ele fez aqui a parte só da Ásia, né? Na segunda, ele foi também lá para a Macedônia, toda a Europa, e depois, na terceira, ele fez toda essa região também, né? Eu estou falando isso para a gente entender o momento que ele escreveu a carta, tá? Bom, e aí, gente, essa
esse mapinha com toda a sequência das cartas de Paulo, eu também distribuí domingo passado para vocês lá presencialmente. Por quê? Porque aqui, no estudo das cartas de Paulo, a gente entende a sequência que elas foram escritas, onde ele estava quando isso aconteceu. E aí a gente entendendo como que foram as 3 viagens missionárias dele e como que as coisas aconteceram, fica melhor da gente entender esse quadro. E aí, o que a gente viu aqui? Nós estamos lendo a 8ª carta lá na estante, mas ela não foi, ela foi a 2ª carta que Paulo escreveu. Vamos olhar aqui, a primeira carta que Paulo escreveu foi lá em Gálatas, né, quando ele estava na Antioquia da Síria. E foi no finalzinho da primeira viagem dele, missionária. E só na 2ª viagem missionária é que ele foi conhecer a Macedônia. E quando ele estava em Corinto, na 2ª viagem dele, olha só que interessante, ele estava lá em Corinto, na 2ª viagem missionária, é que ele escreveu para os Tessalonicenses. E nós vamos entender aqui o que estava acontecendo lá. Bom, então vamos ler Atos, né? Então eu queria que vocês acompanhassem comigo aí, abrem suas Bíblias, porque hoje a gente vai ler um pouco de Atos para a gente entender um pouco de que aconteceu com Paulo na época, porque a hora que a gente começar a ler essa carta, a gente vai entender um monte de coisa. Vai ser muito legal. E veja bem, essa carta foi a 2ª carta que Paulo escreveu. Interessante, né? Apesar de estar lá no meio da Bíblia, lá como 8ª carta, foi a 2ª. E vamos conhecer aqui. Eu quero que vocês me acompanhem aí no livro de Atos, por quê? Porque a gente sempre fala, lá no capítulo 9, Paulo se converteu. E lá no capítulo 13 de Atos, lá no capítulo 13, começam as viagens missionárias de Paulo. E aí, lá é que eles foram, escolhidos, né? Antes, o Edgar quer falar um pouco antes de eu começar a ler aqui, mostrar aqui em Atos onde está cada viagem missionária? Sim, Marcelino, você está me ouvindo, não? Sim. Só para posicionar como está hoje, como era, né? Como era a questão da ser uma cidade hoje salônica, né? Tessalônia, hoje seria na época também era muito importante, né? Culturalmente, economicamente, por ser portuária, por ser porta de entrada da Europa ali também, né? E ela hoje é a 2ª maior cidade grega, né? Então ela tem uma população, né, vibrante, como dizem, né? Tem muito ligado a turismo, muito ligado também ao comércio da região. Então ela é importante, né? É a 2ª cidade da Grécia, né? E também na época também era muito importante, muito próspera, muito, né, pujante, aquilo estava efervescendo todo tipo de cultura lá, né? Então existia lá uma prosperidade na igreja, mas também na região, né? Então, algo de importante. A gente vai ver essas diferenças quando, às vezes, a cidade não tão próspera, invadida ou muito dividida por culturas também, né? Elas, às vezes, sofrem um pouquinho. A igreja também sofre, né? E quando essa prosperidade na cidade, no lugar e tudo, ela vive de uma outra maneira, né? Então, ela também sofre a boa ou a má influência da região onde ela está situada. Então, a gente vai encontrar isso, né? Um povo que estava bem economicamente e também estava vivendo em prosperidade, mas e Paulo vem alertar também, né? Olha, essa prosperidade aí, cuidado, né? Tomem cuidado, porque às vezes as coisas também são, né? Te deixam também numa situação mais, né, diferenciada das outras que estão sofrendo um pouco a influência, né? Mas é interessante observar a prosperidade do lugar, né? Sim. E nós, durante que esse nosso estudo, nós vamos falar bastante dessa época da cidade, tá? Porque é importante a gente conhecer, né, a história. Inclusive tem, né?
para a gente poder contextualizar, entender o que estava acontecendo. Então, por isso que eu acho que é muito rico a gente trazer essas informações aqui para todos. Bom, e estamos falando aqui dizendo que o capítulo 13 começa, até vou ler aqui um trechinho, né? Que lá em Antioquia, a gente vai ouvir muito falar sobre Antioquia, né? Lá da Síria. Bom, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, isso lá no capítulo 13, né? Então lá, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É importante, eu estou lendo aqui porque no capítulo 13, é bom vocês anotarem os capítulos aí de Atos e lerem depois quando tiver tempo, porque é uma história que vai ajudar a gente nos contextos. Então, nesse 13 aqui no versículo 2, a gente está vendo o Espírito Santo separando Barnabé e Saulo para a obra. Então, né, aqui começa, né, a primeira viagem missionária. Então, quem que foi? Lembra que eu falei? Foi Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Isso no capítulo 13. Aí, o que acontece? Primeira viagem foi feita só ali na região da Ásia, né? Lembra? A gente falou que só a primeira viagem foi naquela região, eles não tinham ido ainda para a Macedônia. E aí, eles foram fazer a missão deles na primeira viagem missionária, e foi Paulo e Barnabé. Aí a gente vai lendo aqui, né, não vou ler agora, mas a gente viu que Paulo ele foi apedrejado lá em Listra, né? Ele foi perseguido, né? Os judeus o perseguiam. A vida de Paulo não foi fácil, não. Ele foi apedrejado lá, tal, lá em Icônio, em Listra, e foi socorrido, enfim, quase morreu, né? Naquela época, alguns já falaram que, pô, acho que ele morreu lá. Ele sofreu muito mesmo. E no final dessa primeira viagem missionária, a gente também estudou aqui, a gente falou sobre aquela reunião, né, dos presbíteros em Jerusalém para colocar aquela distorção que estava havendo, né, que para você virar cristão não era você se converter a judeu, e sim era você aceitar Jesus, né? Então, essa polêmica que deu naquela época, a gente já estudou aqui, não vou aprofundar muito, mas foi muito importante. Aconteceu lá, nessa reunião, na primeira viagem, no final da primeira viagem, lá no capítulo 15. E aí, quando vai começar, esse capítulo 15 foi muito importante, a gente estudou bastante ele. E aí, a segunda viagem, ela vai começar onde? Já no finalzinho do 15 para o 16. É bom anotar aí. A segunda viagem missionária foi no finalzinho do 15 para o 16. Bom, então, quando aquela reunião lá em Jerusalém, né, no final da primeira viagem, teve uma carta lá que foi enviado para as igrejas, né, que o conselho lá de Jerusalém criou, tal. A gente estudou isso. Aí Paulo ia começar a segunda viagem. E aí, como que Paulo e Barnabé, eles se separaram aí? Paulo e Barnabé, eles fizeram a primeira viagem. Agora vai começar a segunda viagem. O que aconteceu? Que eu gosto de ler aqui no finalzinho do 15, disse assim, ó, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades que a gente anunciou a palavra do Senhor. Então, Paulo falou assim: Barnabé, agora vamos começar a segunda viagem. Aí Barnabé, tá bom, vamos levar também o João, chamado Marcos. Aí Paulo falou: não, é melhor não, né? Ele se afastou numa hora lá que não foi legal, não vamos levar ele, não. Aí Paulo e Barnabé ficou naquela conversa, falou: vamos fazer o seguinte, o Barnabé e o primo dele lá, o Marcos, foi para um lado, e Paulo foi com quem para a segunda viagem? Essa eu gostaria que vocês respondessem. Na segunda viagem, Paulo foi com quem?
Ele estava com Barnabé na primeira, aí deu aquele desentendimento, ele foi com quem? Pode chutar, gente. Pode falar nome errado, não tem problema. Silas. Isso, quem falou? Quem falou? Quem ganhou a gelatina aí? Paulo e Silas. Muito bem. Gelatina diet, hein? Isso, pastor. Isso. Então, veja bem. Quando a gente está falando aqui da segunda viagem, a gente fala, a gente pensa em Paulo e Silas, pensa em Paulo e Barnabé na primeira, Paulo e Silas. E quem mais Paulo levou nessa segunda viagem? Essa aqui vale mais ponto, hein? No capítulo 16, quando começa isso aqui, quando eles chegaram a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado, é muito famoso, hein? Timóteo. Isso, Timóteo. Então, Paulo levou Timóteo também. Então, a gente, na segunda viagem, a gente ouve muito esses nomes, né? De Paulo e Silas e tal. E aí, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, que é o capítulo 16, que tem essa segunda viagem. Vocês lembram que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados? Vocês lembram? A gente já estudou aqui, mas eu quero... Pode colar aí, viu? No capítulo 16, pode colar. Vocês lembram? O que aconteceu lá na prisão quando... Quem gostaria de falar? Eles foram presos, foram açoitados. E o que aconteceu com o carcereiro? Vou dar uma dica mais... O que aconteceu com o carcereiro? Ele foi convertido, não foi? O que aconteceu? Um por vez. Eles começaram a louvar, glorificar o Senhor, as portas se abriram, e o carcereiro achou que estava perdido, que ia morrer, ia se matar, mas estavam todos lá, e Paulo acabou ganhando ele para Jesus. Isso, exatamente. Aí você ganhou 3 pontinhos, que eu vou anotar aqui, Vani. Por quê? Isso aqui é importante. E depois disso, Paulo foi solto, né? Eles foram livres dessa prisão aí. Ó, não vamos confundir essa prisão que aconteceu lá com essa prisão de Roma, tá? Então, aqui, eles é outra prisão aqui. E aqui, o que acontece no capítulo 17? Eu queria mostrar para vocês, antes da terceira viagem, né? Ele está ainda na segunda viagem. O que acontece no capítulo 17? Muitas Bíblias aí de vocês, no capítulo 17, ela já vem mencionar, ela tem um título aí, não tem um título? Algumas têm título. Tem, a Bíblia de vocês fala o que tem aí no capítulo 17, um título? Ou só a minha? Fala Paulo e Silas em Tessalônica. Isso, irmã. Então, por que nós vamos ler o capítulo 17 de Atos? Porque a gente não vai estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós vamos estudar primeiro o que aconteceu lá quando eles chegaram lá. E aonde tem o registro de quando Paulo e Silas, não era mais Paulo e Barnabé da primeira viagem, agora nós estamos na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, eles vão chegar em Tessalônica. Então, está aqui na Bíblia, no Atos 17, nós vamos ler por quê. Vamos entender o que aconteceu lá nessa época, e a partir daqui, quando a gente lê lá na frente a carta que Paulo faz para eles, a gente faz o entendimento, a conexão. Olha como é interessante a gente estudar todos esses contextos no nosso estudo bíblico. Então, nós já chegamos, né? Passamos na primeira viagem, chegamos na segunda, então a gente já entendeu que foi durante a segunda viagem que Paulo foi lá, em Tessalônica, e quando ele escreveu a carta, ele estava em Corinto. Olha só, Paulo estava em Corinto quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ainda durante a segunda viagem. Então, é uma carta recente. Vocês estão vendo no mapinha aqui? Veja se vocês... Dá para ver aqui Filipos e Tessalônica? Aqui na Macedônia, dá para ver? Sim. Está muito pequeno. Então,
Vocês lembram que na segunda viagem, porque Paulo, eu li aqui agora, Paulo falou assim para o Barnabé, vamos visitar as igrejas que a gente já percorreu aqui na Ásia. Aí deu aquela discordância, ele pegou Silas, também Timóteo, só que quando ele foi iniciar a segunda viagem missionária, o Espírito Santo o direcionou para a Macedônia. Vamos agora para o lado do Ocidente. E a primeira cidade que Paulo visitou foi Filipos. Então, Paulo veio aqui, visitou Filipos, depois ele desceu aqui, Tessalônica, aqui pertinho. Depois ele foi descendo, aqui a gente vai ver, vai estudar mais. E quando ele desceu lá em Corinto, ele escreveu essa carta. E nós vamos entender o que está acontecendo lá em Tessalônica. Olha que legal. Pessoal, vamos ler o 17 então, porque o 17 é o principal texto aqui para a gente entender a viagem missionária de Paulo, porque ele vai falar umas coisas interessantes de Tessalônica, que é o foco do nosso estudo. Então vamos lá, capítulo 17, pode abrir suas Bíblias aí, vamos juntos entender, conversar e aprender. Aprendo muito com vocês, viu? Que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos lá, eu vou ler do 1 ao 10, tá? Vocês estão abrindo a Bíblia aí? Sim. Tá, quem não tiver Sim. Bíblia, aí eu vou falando aqui, tá bom? 17. Paulo e Silas em Tessalônica, né? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Tinha uma sinagoga lá. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha só que interessante. Os judeus, porém, movidos de inveja, olha lá, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Trazer Paulo, né? Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, e ao ouvirem essas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, por que eu quis ler isso aqui, né? Interessante como é que era a dinâmica da época, né? A gente está vendo, né, Paulo e Silas chegando, né, então eles estão na segunda viagem missionária. Eles foram lá em Tessalônica. Eles pregaram lá, o Paulo pregou três sábados lá na sinagoga. Então tinha uma sinagoga, tinha de judeus lá em Tessalônica. A gente vai conversar mais sobre isso ainda. Mas o que é legal a gente entender e conhecer, que aqui no capítulo 17, a gente viu o que aconteceu quando ele chegou e quando ele chegou. Em que momento? Foi na segunda viagem missionária. Por isso que eu quis trazer aqui, porque agora, quando a gente vai entrar nos temas,
na composição política, no que estava acontecendo lá em Tessalônica na época. Nós vamos ver uma série de coisas aqui. A gente vai entender depois, quando ele chegou lá na frente, lá em Corinto, quando ele escreveu a carta, a gente vai entender tudo isso. Bom, deu para entender aqui, então, capítulo 17, né? Não esqueçam, é aqui que a gente conhece um pouco o que aconteceu quando Paulo chegou lá em Tessalônica. Ele, Silas, né? Quem foi o Jason aí que hospedou ele, foi perseguido, enfim. E notem a perseguição a Paulo dos próprios judeus, hein? Isso é... Aquela época era uma época difícil. A gente tem visto isso aqui, tanto no livro de Atos, quanto nas cartas que Paulo envia. Então, a gente entende o que está acontecendo e depois a gente entende o que Paulo ensina e nos adverte e nos ajuda a sermos uma igreja melhor. Com tudo isso que aconteceu, a gente aprende com o que aconteceu, a gente aprende com as lições de Paulo e a gente fortalece a nossa igreja. Bom, e aí, então, no 17, a gente aprendeu aí o que aconteceu. Bom, agora, né, falando um pouquinho da data, da ocasião, apesar que a gente já falou, né, que é essa carta, da primeira carta aos Tessalonicenses, a gente viu que foi uma das primeiras, foi a segunda carta, né? Só que lá na estante ela está lá em 7º lugar. Opa, bom. Sendo que aqui, ó, do lado direito, tá vendo aqui, ó? A primeira carta ele escreveu aos Gálatas, ó. A segunda carta que já foi Tessalonicenses, né? Interessante. Mas lá na estante ela está no 8º lugar, tá bom? Por isso que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas a gente já falou bastante. Agora a gente vai falar, e vai falar bastante, de Tessalônica. Bom, o que eu trouxe aqui para a gente trocar uma ideia? A gente vai falar da igreja, a gente vai falar da geografia, a gente vai falar da cultura, a gente vai falar da política, a gente vai falar do contexto religioso antes dele chegar e o contexto religioso depois de Paulo também. Vamos entender isso, tá bom? Então, deixa eu voltar lá. Porque aí, na hora que a gente lê a carta, é uma carta curta até, tem 5 capítulos, mas a gente vai entender tudo isso aí. Muito bom isso. Bom, falando um pouco agora, vamos começar a falar de Tessalônica, da igreja lá, enfim. Bom, a gente já viu, já conversou aqui, até lemos aqui, ó, em Atos 17, né? Do 1 ao 10, a gente entendeu. Então, ela foi fundada por Paulo, junto com Silas e Timóteo, né? Lembra que ali atrás a gente já viu como que eles se encontraram, né? E aí, na sequência, no 17, a gente entendeu. Então, durante a segunda viagem de Paulo. E olha que interessante, ó. Apesar da breve permanência de apenas 3 semanas na sinagoga, a pregação gerou conversão entre os judeus e principalmente gentios. A gente leu ali, né? A gente leu ali. Resultando em uma igreja vibrante. Nós vamos ver isso também. O Edgar também já comentou. Gerou uma igreja vibrante. Porém, uma igreja perseguida. E essa igreja, ela se tornou um modelo na região. Nós vamos ver isso na carta, vamos ver isso Paulo falando. Ela ficou uma igreja modelo, olha só que interessante. Então, eu já estou achando que essa carta não é bem para ficar... essa carta, se eles viraram modelo, então talvez essa carta não seja para pegar no pé, sim seja para enfatizar algumas coisas importantes para não se desviar, como foi essa outra que a gente aprendeu agora, né? Os Colossenses. Quem sabe? Vamos ver. Porque se ela foi uma igreja modelo, né? Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse avisozinho aqui dos 15 minutos. Para não atrapalhar aqui. Bom, então, apesar dessa pequena permanência, teve esse impacto grande. Bom, então vamos falar um pouquinho de geografia dessa cidade aí. O Edgar falou um pouquinho, vamos falar mais. Ela era uma cidade importante, lá do Império Romano, e ela era localizada numa rota comercial
que ligava o Oriente e o Ocidente, e com um porto estratégico no Mar Egeu. Então, é isso mesmo que a gente tinha visto lá. Quer ver, ó? Bom, a gente já viu ali que ela fica ali perto do mar, tinha um porto, então era uma cidade muito importante. E ela era muito influente, ela era uma cidade grande na região. E ela era próspera e também urbanizada naquela época. Apesar de ser uma rota, assim, né, de passar várias riquezas, mesmo assim ainda tinha artesanato e indústrias pequenas que também contribuíam para a economia. Olha só que interessante, né? Essa cidade, ó, importante, ela era do Império Romano, né? Nós estamos falando ali do Ocidente, né? Vamos falar um pouco mais também sobre a política de lá. Então, ela era uma cidade próspera e urbanizada também, né? Era uma rota comercial importante, né? Então, importante a gente conhecer isso. Vamos falar de cultura um pouquinho? E também de política? Bom, na época, o que tinha lá de cultura? Tinha uma mistura, né? Cidade grande, gente, rota comercial. Então, que nem outro dia o Edgar estava falando, e quando começa a passar muita gente, é uma rota, você tem uma mistura de culturas naquele local, e muitas vezes fica ali sempre se mexendo, se movimentando, não é uma coisa estática ali que é antigo e vai sendo uma coisa fixa. Então, tem lá uma mistura de cultura grega, romana e oriental. Então, é interessante isso. Por quê? Tinha a mistura pelo ponto, né, que ela se localizava ali. Então, tinha influência da cultura grega, da cultura romana e também do Oriente, né? Do outro lado lá, como a gente chama da Ásia lá, né? Ali no mapinha a gente viu. Prática comum de filosofia, né, que a gente também mencionou isso na época, né, retórica e vida pública. Né, retórica, assim, era uma cidade né, onde você... O que seria retórica? Né? Retórica seria né, assim, uma comunicação erudita, uma comunicação de alto nível, onde você usa também, né, as palavras para convencer as pessoas, para fazer sentido. Pessoas falam bem, né? A gente fala que tinha um linguajar, né, uma retórica, eles tinham uma fala erudita, mas também que você acaba levando as pessoas para um caminho, você tendo esse tipo de falação fluente, bonita, você convence muita gente, né? Você faz sentido coisas que você fala, e tinha muito isso na época dessa cultura, dessa filosofia, né? E era importante também a vida pública, né? Não era aquele pessoal que não se importavam com a vida pública, não. Tinha, sim, uma influência, na época, né, bastante grande na vida pública. E aí, que mais? Presença significativa de judeus. Então, a gente tinha nessa cidade muitos judeus, inclusive tinha uma sinagoga lá. A gente viu que tinha mesmo, porque a hora que a gente leu aqui, né, Atos 17, está escrito que tinha sinagoga, e foi onde Paulo pregou lá, né? Ele pregou por 3 sábados lá, né? O que mais que tinha lá? Cultos pagãos variados, incluindo culto ao imperador. Olha só, tinha também. Tinha variado. A gente vai ver mais um pouquinho disso. A vida social, centrada em praças, mercados e eventos públicos. Então, era uma cidade muito conectada, né? Então, porque a vida social era centrada em praças, em mercados e eventos públicos. Então, esse é um panorama que a gente vai formando aqui na cabeça da gente, né? E aqui, falando em política também, ela era uma cidade livre, tá? Era dentro do Império Romano. Ela tinha uma certa autonomia, só que ela estava sob domínio romano. Então, existia uma forte valorização da ordem pública e lealdade a Roma.
Ela era livre, mas tinha a valorização, né, e uma lealdade a Roma muito grande. E aí o que acontecia? Qualquer movimento visto como ameaça, ele era reprimido. Então, é uma cidade livre, mas, porém, no mútil, né? Ela tem o domínio romano, e qualquer coisinha, qualquer sinal de fumaça para sair fora disso, existia ali a repressão. Bom, e aí o que eu também queria, dado aqui o nosso tempo, a gente falou um pouco da cultura, da política e tal, e nós vamos entrar no contexto religioso da Tessalônica, mas aí a gente pode, já está terminando o tempo, a gente pode deixar para o próximo domingo. Nós vamos falar um pouco desses cultos, desses contextos religiosos, o que estava acontecendo lá, esses deuses que tinham lá, era uma mistura grande de coisas lá, sabe? E mesmo assim, o cristianismo foi bem lá. A gente vai ver isso durante o nosso estudo, durante a leitura da carta, enfim. Bom, hoje eu falei muito, né? Ninguém falou, né, Edgar? Só contando história, né? Mas tá bom. Marcelino, deixa eu só comentar uma coisa sobre... Pode contar. Posso falar? Estou brincando. Claro. Tô brincando. Pode falar, tem 3 minutos aí para você falar e mais uns 3 para eu posso falar, né? Oh, meu Deus. Não, é coisa rápida. Só que a gente tem que sempre observar, e aí vai ser interessante durante a carta a gente observar as semelhanças com a igreja de hoje, né? Principalmente nós que vivemos numa cidade grande, né? Acho que a 4ª cidade do estado ali, né? Não sei se é a 4ª ou 5ª, mas ela é muito grande, São Osasco. E que impacto, se nós estamos sendo uma igreja vibrante, né? E criando um bom impacto na nossa área, onde nós estamos inseridos ali, será que nós estamos sendo vibrantes? Ou estamos ali em formato de vaso, num cantinho, com uma cara de uma planta que fica ali, as pessoas passam e... Será que a gente está criando, está fazendo, né, está sendo impactante para a nossa área, a região onde nós estamos? Será que alguém conhece Família em Oração no quarteirão de trás da nossa rua? Será que as pessoas, sabe, puxa, ali tem uma igreja que está, sabe, será? Né? Então, talvez sejam reflexões aí durante a carta, a gente vai entender um pouco, né, da importância, não só dela crescer em forma de estrutura dentro da igreja, mas sim ela se expandir para a região onde ela está, né, e ser impactante, ser pujante, ter vibração ali, conseguir atingir muitas pessoas, né? Ou será que a gente está ali só camuflado no meio da cidade, né? E isso é interessante. Mas vai ser legal, vai ser um estudo bem interessante e muito próximo da vida que a gente tem hoje, né? Isso. Muito legal. Interessante como as coisas continuam atuais na Bíblia, né? A gente consegue... Ela é atemporal mesmo, né? Pastor, quer fazer as considerações finais e a oração? Amém. Isso que o Edgar falou, olha, é tão importante e tem até alguma coisa a ver com aquilo que eu vou falar hoje. Por que a nossa igreja foi instalada bem na praça, perto dos comerciantes, perto daqueles prédios? Qual a finalidade disso aí que Deus nos deu essa graça, né? Que nós temos que falar de Jesus, irmãos. Onde que nós estamos? Temos que falar de Jesus. Marcelino, eu queria dar uma sugestão aqui. Eu lembro muito bem de uma pessoa, ele estava fazendo medicina lá em São José do Rio Preto, da nossa igreja de lá. E nós perguntamos para ele, como é que você estuda muito, né, para ser o melhor aluno aqui da classe e tal? Ele falou, não estudo muito não. Sabe o que eu faço? Ele falou assim, antes de ver a matéria, eu sei que vai falar sobre o coração, eu vou estudar sobre o coração, lá em casa. Quando o professor vai trazer a matéria, eu já tiro minhas dúvidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu queria sugerir para que todos que participem da escola dominical lessem o primeiro capítulo e anotasse, né, as dúvidas, o ensinamento, que esse livro é tão rico como todos são, né? Mas esse aqui fala sobre a volta de Jesus também.
né? Isso. Então, fala quem é, fala, tem muitos detalhes, muito ensinamento. Então, uma sugestão é que todos possam ler pelo menos um capítulo, o primeiro capítulo, né? Para depois tirar dúvida aí com vocês. Então, uma sugestão, porque não nós lemos só na hora aqui, temos que ler antes, para tirar dúvida, para nos ajudar também. Quem sabe alguém pode estar nos ajudando de ler. Olha, a mensagem que eu obtive foi essa aqui para a minha vida espiritual. Olha o que está escrito aqui. Eu nunca percebi. Então, é um desafio para todos nós. Quer ser bem-sucedido no ensinamento? Leia antes. Então, semana que vem, vamos ler o primeiro capítulo. Não vai dar para falar sobre todo o capítulo, mas é bom você ler 10 vezes. Por exemplo, o pregador que vai pregar tem que ler pelo menos, no mínimo, 10 vezes o texto, para entender bem o texto e as mensagens são novas. Amém? Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, não esquecendo do culto de hoje à noite, hein? E vamos pegar essa palavra aí do Edgar e vamos levar visitante para a glória do Senhor. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer para a Escola Bíblica Dominical. E que esse domingo seja mais um domingo de muita bênção, de muita graça para todos nós. Conduz, meu Pai, através do teu Espírito Santo, as pessoas para a tua igreja, para lá ouvirem a tua palavra, Pai. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo venha repousar sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém. Até a noite, se Deus quiser. Até mais tarde. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.